E aí pessoal, bem-vindos a mais um time-lapse aqui. Eu vou mostrar um pouco mais do processo aqui do projeto do Baby Musa, né? E tentar comentar aqui o máximo que eu conseguir, né? Que eu observar. Eu gravo algumas referências, né? Digamos assim. Ali tá eu fazendo essa tal referência. Aquela roupa que eu tô usando lembra um pouco a roupa de captura de movimento. Só que ela realmente não é uma roupa de captura de movimento, né? Mas eu ainda cheguei a preservar ali, enfim, as ligações, né, digamos assim. Apesar de eu ter colocado lá aqueles pontinhos brancos, né, na roupa, não, ela não é uma roupa de captura de movimento, mas aqueles pontos eles ajudam, né, de certa forma, a eu enxergar o movimento, né? Porque se eu tivesse usando uma roupa escura e simplesmente me movimentando ali, muito provavelmente eu não ia conseguir enxergar muito dessas nuances assim, né, da posição do braço, da perna, né, quando, enfim, tá tudo contra uma superfície que já é escura, né, então aqueles pontos brancos ainda ajudam a eu ter uma noção mais minuciosa, assim, né, de como que o movimento tá se comportando. Bem, vocês viram no vídeo anterior, talvez posso deixar no card aí, eu usei uma referência lá, né, que foi mais como se eu tivesse meio que imitando, né, o movimento com a própria mão, assim, pra ver se eu lembrava, né, da trajetória, né, que eu esperava que o boneco fazia, né. Ainda mais timing, né, na hora de animar é muito importante, assim, eu saber, né, quanto tempo que vai durar cada coisa, né, também. Acaba que nem nesse caso aqui eu não segui exatamente o movimento que eu estava fazendo ali, mas aquilo serve mais como uma base, né, do tempo que dura cada movimento, né, ainda mais sabendo que isso é uma música, né, música tem toda a questão de estar sincronizado com o beat, né, tem que caber, né, a ideia ali dentro do tempo que precisa, né, então é bem importante nessa parte, assim, de saber exatamente qual movimento que vai funcionar. Enfim, essa rig aqui, na verdade, eu acho que o movimento podia ter ficado bem melhor, mas eu tenho que dar uma revisada nessa rig, né? Pelo menos nessa cena aqui do repórter. Ficou bem bacana no resultado final, depois que teve pós-produção e tudo mais, né? E uma curiosidade também é que eu acabei não usando, né, exatamente a movimentação desse daqui, né, do jeito que eu gravei, né, porque, enfim, às vezes pode ter uma mudança, né, de ideia, assim, conforme a gente tá fazendo o projeto, que nem lá na referência, se vocês forem ver lá no início, eu acabo apontando, né, pra parede, assim como era, sei lá, o repórter era para apontar pra televisão, mas aí tinha uma dúvida, né, se essa cena ia acontecer de dia, do lado de fora, ou se ela ia se manter ali no estúdio, né. Aí acabou que ficou no estúdio, mas a referência funcionou de qualquer jeito, né. Eh, Enfim, ali a televisão, depois a gente coloca a imagem na pós, né, ali na tela. Teve uma animação aqui, por exemplo, que eu tava animando o Malucão, digamos, eu tentei gravar uma referência, né, mas eu não sei se eu mostro aqui pra vocês não. Porque o Malucão ele é um quadrúpede, né, então é bem mais fácil fazer umas referências aqui, né, de movimento, como é o caso aqui desse repórter, né. Também o esquema pra fazer a boca aqui eu dei uma melhorada também, se vocês forem ver lá na rig do Malucão tem um comando, né, que é como se fosse um joystick, mas nesse daqui enfim, acabei animando na forma tradicional igual foi nos clipes passados, né. Na verdade, cada rig que passa eu acabo, enfim, descobrindo uma maneira, né, de deixá-la mais otimizada, né, e facilita bastante, né, na hora de movimentar também. O tipo de movimento que eu faço, ele tem a referência lá na naquela gravação que eu havia feito, só que, né, nem sempre é exatamente do jeito que tá lá, né, porque eu tenho que ver o que vai funcionar melhor pra quando chega, né, no lado cartunesco, né, da coisa, né. Então eu posso acabar adaptando algum movimento, coisa assim. E, enfim, hum, nesse daqui, felizmente nessa cena aqui eu não precisei fazer simulações, digamos assim, né. Eh,
displacer e o cloner ali foi o suficiente para eu poder criar esse movimento, né, do papel caindo, mas também ele não ficar uma coisa uniforme, né, totalmente plana, né. Traz um pouco dessa randomização, né, essa variação, assim, que deixa realmente a animação mais orgânica, né. Aqui tá o resultado para vocês verem. E aqui a gente já vai pra animação do Baby Musa em si. Nesse daqui do Baby Musa, esse daí eu até tinha pensado em gravar alguma referência, só que curiosamente eu não gravei, né. Esse daqui foi diferente, esse daqui tinha um storyboard já no esquema, né. Então geralmente vai ser mais isso, né. Se eu tiver o storyboard vai dar certo, né. Mesmo que aí depois tem que adaptar pro time, né, ver como que isso vai funcionar em movimento, né, se essa não vai ficar muito curta cada cena, né. Mas, nesse daqui não teve referência de movimento, né, digamos assim, mas eu tenho um storyboard, né. Aqui não dá pra ver, só que eu tô usando 2 monitores, né, então o outro monitor, no caso, ele estaria aparecendo ali todas as keyframes, né, que eu tô marcando ali na tela, né, que são esses pontos aí que é onde começa e termina cada movimento de cada parte do corpo ali do boneco, né. Enfim. Então, nesse daí eu não precisei, né, dessa referência. O movimento ficou um pouco mais cartoon também, né. Essa cena também ela é tão dinâmica, né, tem vários nuances, assim, de câmera, né, que muda, né, o foco fica perto do rosto dele, depois mostra ele de longe e tal. Era bem objetivo, né, aqui. Então, acaba que é olhar, né, de caso em caso, né. Às vezes eu posso acabar gravando alguma referência, principalmente pra não precisar, né, fazer um storyboard ou um animatic, assim, né, que eu costumava fazer. Só que quando eu gravo uma referência ou coisa assim, mais próxima de um animatic ou uma referência de eu mesmo me movimentando, já fica como se fosse uma coisa mais concreta, né, afinal a animação é movimento, é timing, né, enfim. Então é muito melhor olhar pra uma coisa realmente que tá em movimento, né, digamos assim, pra eu memorizar, né, o movimento, não ficar pensando enquanto eu tô fazendo, mas já ter ele ali registrado e só executar, né, porque senão eu teria que animar e ao mesmo tempo que eu tô fazendo, eu tenho que ficar pensando também como que esse braço vai pra cá, vai pra lá e tal, né. Se bem que dá pra aprender também muita coisa olhando, assim, pra referência, né, não é só um copiar. Essa rig aqui ela é bem interessante, na verdade, porque ela tem essa simulação de pano, né, eu botei um esquema automático aqui em que de joystick ali, que daqui a pouco eu vou movimentar já, que, enfim, já distorce ali toda a boca dele, né, como se fosse uma mandíbula mesmo, enfim, que dá pra puxar, dá pra encher as bochechas como se ele estivesse enchendo a bochecha de ar, né, fazer biquinho e tudo mais, né. Então essa rig aqui eu gostei bastante, assim, né, do que eu consegui criar aqui com ela, né, usando o Expresso dentro do Cinema 4D, né, tem vários comandos ali de soltar a cintura, soltar os dedos e tal, e deu um trabalho, né, pra falar a verdade, essa rig que foi a que deu mais trabalho, assim, de controles até agora, só que felizmente na hora de movimentar, né, aí ficou bem mais fácil, né, na hora de criar os movimentos, né, do que nas rigs anteriores. Porque já mexe o olho, já mexe a sobrancelha junto, né, então uma coisa já tá ligada na outra, né, e fica bem mais orgânico também. Essa rig também, enfim, ela tem a simulação do pano, né, na anterior lá que foi a do malucão, também teve simulação do pano, inclusive física ali das orelhas também mexendo, aquilo foi simulado também.
E nesse daqui eu coloquei uma simulação de gordura, né, digamos assim. Então vai ter algumas cenas aí do clipe que vocês vão ver que o o bebezinho tá dançando, fazendo alguma coisa, né, assim, que nem ele tá, enfim, se movimentando ali agora. E vai ter uma leve balançadinha ali na barriga dele, né. Isso aí é graças ao Deagle, né, que eu usei aqui no Cinema 4D, em que dá pra simular, né, esse efeito da gordurinha balançando enquanto ele tá indo. A minha preocupação realmente aqui foi em relação aos outros, né. Tudo bem que é uma coisa 3D, né, é 3D, não vamos esconder que é 3D, mas foi me preocupar realmente com essa parte mais orgânica, né, da pele do boneco. Então, ela tem um pouco mais de detalhes de normal map, né, enfim, de dobrinhas na própria gordurinha do boneco, a barriguinha balança, né. O movimento da boca acho que ficou um pouquinho mais suave, né, do que nas anteriores. E eu também me preocupei em trazer também um pouco, de uma cor mais avermelhada, mais suave pra pele, né, pra ficar com aquele aspecto mais de pele de verdade, ao invés de, enfim, uma coisa, eh, totalmente boneco 3D, né. Eu sinto muito isso, assim, nos clipes anteriores. Eu espero que, acompanhando, vocês sintam um certo upgrade, né, uma certa melhoria, assim, na qualidade, né, dos clipes. Em relação nesse daqui que eu tentei, eh, trabalhar um pouco mais essa questão da pele, porque em bonecos 3D é muito comum, assim, você ver sombras que acabam ficando completamente pretas, né, ou então, na pele mesmo isso acaba deixando ela meio cinza. Então eu coloquei um pouquinho mais dessas tonalidades mais suaves, né, mais vermelhas. E a ideia é sempre estar melhorando, né, e eu imagino que esse clipe eventualmente pode acabar envelhecendo, né, e tal, mas de certa forma eu consegui atingir a ideia que eu estava querendo. É que eu fiz algumas correçõezinhas também, né, quando a pele dobra, e tá o resultado aí pra vocês verem dessa sequência. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei comentar o máximo aqui possível e é isso aí. Acho que eu vou trazer mais vídeos nesse estilo. Espero que vocês curtam e obrigado. Até a próxima.